Vou aproveitar então, enquanto eu ainda estou menino, né? Então vamos, nesses instantes, tranquilizar os nossos corações, elevarmos os nossos pensamentos ao alto, a Deus pela oportunidade da vida, ao nosso Mestre Jesus, pelo seu exemplo, pelo seu carinho, por estar conosco todos os dias de nossas vidas, nos auxiliando, nos acompanhando, e também a esta equipe espiritual que coordena este trabalho, vibrando pelo nosso irmão Everton, que hoje irá nos trazer a lição da noite. Que nós possamos aproveitar esses instantes, possamos deixar os nossos corações se envolver pela presença desses benfeitores espirituais, para que assim possamos ir aos poucos abrandando os nossos corações, modificando nossos pensamentos e caminhando juntos rumo ao nosso Pai Celestial. Se conosco, Mestre amado, hoje e sempre, e que assim seja. Oi, Tânia, boa noite. A Larissa chegou aqui também. Acho que é isso, né? Bom, antes de nós começarmos propriamente o nosso estudo, eu acho que vale a pena a gente lembrar que hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e tem uma mensagem, vamos ver se vocês conseguem usar, do Braulio. Só me dá um alô aí se vocês estão ouvindo. Alguém fala alguma coisa aí? Ainda tá Ouvindo você. trabalhando. É. Só tá eu? Dá play aí. Não, você não deu play, Não, tá né? aparecendo, né? Tá. Tá, vou dar o play. Um só Tá, dia. aí no som. Um só dia é muito pouco para celebrar a mulher. Um só poema, uma rosa, uma homenagem qualquer. Palavras são muito pouco, não importa o que eu disser. E mesmo assim, dizer é o meu dever. É dever da humanidade reconhecer que a mulher é força, é dignidade, é o que é e o que quer ser. E ela quer ser liberdade. Quer ser mãe, quer ser artista, ser sozinha, aventureira, empresária, agricultora, ser juíza, sacoleira, quer ser talvez bossa nova, mas também quer ser fanqueira, quer ser simples, popular, quer ser a joia mais cara, quer ser muita e ser plural e ainda assim quer ser rara, quer ser livre corpo e mente, quer ser e é diferente. E a diferença é clara. A diferença é a força, a garra, a resistência, a coragem, a sabedoria, a pressa e a paciência. É tão claro e evidente, ser igual e diferente faz parte da sua essência. Um feliz Dia Internacional da Mulher. Eu achava, pô, aqui. Bonitinho, né? Ixi, gente, peraí. O negócio já foi pra outra coisa aqui, ó. Parabéns a todas as mulheres. Oi, Fabrício, boa noite, Caio. Ô, nossa turma masculina hoje tem um reforço aqui, hein? Boa noite. Ó, nós estamos. Geralmente nós estamos muito minoria, hoje deu uma equilibradinha. É. O Marcos, ó. Bom, vamos lá para o nosso tema propriamente. Aqui, meu bem, nós vamos achar que sou eu. Deixa eu ver. Não tô vendo ninguém. Será que estão em outra tela?
Quando você Estão vendo? for compartilhar, desmarca as tagzinhas que você marcou. A verdade, senão fica. Aí você vê a gente. Senão não consigo ver nada. Bom, beleza. Nós vamos. Vocês sabem que nós estamos no capítulo 9, não é isso? A gente inaugurou o capítulo 9 com as meninas. E nós vamos avançar um pouquinho nos versículos. Então, isso aqui, eu pus isso aqui. Sabe por quê? Quanto tempo nós temos de grupo, mãe? Esse daqui não marquei, não, filho. Uns 5 anos, né? Mais ou menos, né? Uns 5 anos. Nós começamos na pandemia, a pandemia foi 2020. 5 para 6, né? Acho que foi um pouquinho antes da pandemia, né? Porque a gente tinha aquele sonho de viajar, depois veio a Não, pandemia e não, parou. foi na pandemia mesmo. Foi na Foi. pandemia. É. Então, o capítulo nono, quando a gente vai falar daquilo que é, a gente vai primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o nono, e do 10 para frente a gente não fala mais em, como é que é, ordinal, cardinal, né? Ordinal. É, ordinal. Ordinal até o nono, 10, e do 10 para frente já é cardinal. Nós estamos no começo do fim da segunda parte do Evangelho de Lucas. A primeira parte trata da infância, do nascimento de Jesus, o capítulo primeiro. Depois a gente começa a ver, né, o início do missionato de Jesus. Jesus se apresenta como Messias, ele é batizado e tal. E agora no capítulo 9 nós estamos vendo o final, nós vamos até o final do capítulo 9 com Jesus na Galileia, né? E dali ele vai rumar para Jerusalém. E aí a gente vai vendo as parábolas, né, os ensinamentos do Cristo até o capítulo 22 que vai tratar da sua paixão. Eu achei interessante apontar isso, porque às vezes a gente fica um pouco, assim, meio perdidinho, né, no estudo, e a gente tem essas Que referências. isso aí se refere à última passagem de Jesus? Não, A hora que ele vai ser crucificado, é isso? não, não, isso aqui foi só para eu não esquecer de falar isso. Eu Ah, queria uma imagem para lembrar que essa é a segunda parte. Depois nós vamos para a última parte do livro, que é muito extensa. Eu acho que quando terminar vai ter gente aí que não tá nem encarnada, porque nós levamos 5, 6 anos para ver. Estamos no nono capítulo, né? Então ainda vão faltar mais 14, entendeu? Não sei se são tão longos assim, não me lembro. Bom, você não, Bruno. Você que tá com o bonezinho para trás, você vai estar aqui ainda. Pus aí para vocês verem, ó, da infância, né? Capítulo 1, 2. Depois o ministério na Galiléia, né? O batismo de Jesus, a pregação, a viagem a Jerusalém e tal. Só para a gente ter uma referência e isso ficar vincado aqui conosco. Aqui, não sei por que saiu, e o texto que eu coloquei aqui diz respeito um pouquinho ao estudo das meninas, porque a palavra no grego, que eu não sei falar, ela significa convocação. Em algumas traduções, reuniu, em outras, convocou. E essa palavra, convocou, ela é muito pouco usada no texto bíblico. Muito pouco. No Novo Testamento, apenas 8 vezes. Então, como a Vivi falou aí, um chamamento, né? Ela perguntou se era um chamamento individual, se era público, né? Então, é, é algo que não é comum, ele é diferente. E o texto mesmo que a gente vai tratar diz assim, ó, depois de haver dito que eles convocou, né?
Ele os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem cajado, nem alforge, nem pão, nem prata, nem tenham duas túnicas. E ele os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem cajado, nem alforge, nem pão, nem prata, nem tenham duas túnicas. Bom, eu voltei lá no Lucas 6. Vocês se lembram disso? A gente já estava junto. Quando a gente estudou o tempo em que Jesus escolhe os seus discípulos. E lá no 6, no 6, 12, 13, ele diz assim: E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, lembra? Do Morro Alto. Jesus vai ao Morro Alto, né? Vai à Ascensão. E depois ele desce e escolhe, passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Por que que eu estou falando disso? Só Lucas fala que os discípulos são apóstolos. Nesse período. Nesse período. E a gente já estudou isso, mas tanto pelo tempo quanto pela, acho que uma precisão maior dos nossos conceitos, é interessante a gente voltar um pouquinho nisso. Então, aqui está falando que ele chamou os 12, né, os discípulos, e também chamou de apóstolos. Aqui como uma imagem do caminho, né, desses que seguem Jesus. E aí, em Lucas 4:18 diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. De quem que está falando aqui, gente? Quem que está falando aqui? É dos apóstolos? Não é dos apóstolos. Aqui está falando do próprio Cristo. Então, a gente sempre se refere a apóstolos como sendo os 12, né? Tem gente tão louca nesse mundo que chama a si mesmo de apóstolo. Tem igreja aí que a pessoa chama a si mesmo de apóstolo. Então você vê que os mistificadores, né, Aninha, que a gente estuda lá no livro dos médiuns, tem encarnado também. Então, Jesus, talvez. Se a gente puder usar, a gente o chama de Senhor, mas ele é o apóstolo dos apóstolos, porque ele é o apóstolo da divindade. E lá em mesmo Lucas no 43, ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu, Cristo, anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Ora, o conceito de apóstolo é aquele que é enviado em nome de outrem e fala não por si, mas pelo outro. O conceito de apóstolo é aquele que é enviado e traz a mensagem e a presença, não de si mesmo, mas de quem o enviou. Então, vou lembrar duas coisas. Paulo, lá em Paulo e Estevão, quando ele cura um doente em nome de Jesus. E até outra passagem que é curiosa, quando Paulo vai atender um romano chamado Sérgio Paulo, que havia sido curado por Estevão 10 anos antes. E esse Sérgio Paulo estava ali assessorado por um mago, um judeu, que era um estelionatário. E, e Paulo fica falando com ele e tal, e ele, assim, muito renitente, recalcitrante, até que Paulo ordena que ele fique mudo, desculpa, que ele fique cego e ele fica cego 4 horas. Ele faz isso em nome de quem?
Faz em nome do Cristo. Estevão, lá na Casa do Caminho, quando ele está na presença de Paulo e uma senhorinha apresenta a neta, essa era muda, essa que é muda, ele apresenta a menina e pede a sua intercessão, ele diz assim, Estevão diz assim, de nós não é lícito esperar nada, mas é justo esperar do Cristo a salvação. E cura a menina. Ora, o que que Estevão está fazendo? Exatamente o papel do apostolado. Aquele que é enviado e diz com fidelidade aquilo pelo qual ele foi enviado. Mas queria deixar assim, claro que Jesus também é enviado. Em João 20, 21, já no finalzinho, né? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Isso aqui já lá na última ceia. Então, é, você vê que Jesus vai tratar disso várias vezes, dizendo ser ele o enviado, né? Mas também, e é justamente esse o ponto que nós estamos estudando. E para terminar esse ponto, Atos 1, 7, 8, mas receberei o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É, alguém já se sentiu, é, é um pouco forte falar isso, mas dá para entender o sentido. Já se sentiu no papel assim de enviado? Não, Carla. Imagina, coração puro dessa menina. Não lembra, Carla? Nunca de ter assim alguém que foi conversar e você teve a melhor palavra, o melhor conselho, ou pôde ajudar de alguma forma. Talvez com responsabilidade, mas enviado para mim é forte. Né? Tem várias tarefas, né? Não precisa ser a tarefa de fazer alguém andar. Eu já senti o contrário, que alguém foi enviado para me falar alguma coisa. Agora, eu ser Aí, enviada, não. Uhum. Eu acho que a Eu gente às vezes. acho que, eu só ia falar assim, eu acho que não enviado, mas utilizado. Utilizado pela espiritualidade. É porque você não acabou de falar que às vezes a gente fala da gente mesmo é esquisito, o apóstolo falar que é mesmo. sim, Então, às vezes, a gente achar que a gente é enviado pode parecer uma uma presunção. presunção, um ato de orgulho. Tá, Então, então tá levantado esse ponto aí. eu penso que eu nunca falaria que eu fui enviada para alguma coisa, que parece que a gente quer ser, sei lá, Mais do que é. mais do que é, não Mas sei. também querer ser menos do que é não é bom, não, Não, né? mas, sei, a gente achar que tá levando uma mensagem, acho que igual a Daiane eu concordo. Eu acho que nós somos instrumentos uns dos outros, assim. Mas não é falar, ó, eu vim aqui enviado para te mandar uma mensagem para mudar sua vida. Eu acho que aí não sei. Eu nunca me vi assim, não. Bom, eu já me vi várias vezes do bem e do mal. Várias vezes. Várias vezes. Vejo até hoje. Vejo até hoje. Eu já devo ter contado isso aqui há algum tempo, um caso recente, aí, que tem uns 2 anos, de um advogado de outra cidade que me procurou e é, vou relembrar porque não ouviu, mas é, ele tem 70 e poucos anos e ele é espírita, dirigente de centro e tal. Ele me procurou, falou: Doutor Everton, é, eu não tenho mais o que fazer, eu fui condenado nesse processo. Não quer aparecer? Não. Faz um selfie.
E eu vou falar para o senhor que eu não me matei porque eu sou espírita, mas isso é a maior vergonha que eu tive na minha vida. E eu queria que o senhor falasse com o juiz do caso para ele não fazer com que eu preste serviço, porque eu não vou dar conta disso. Eu presto serviço voluntariamente há 50 anos, mas obrigado pela justiça criminal. E aí eu pedi para ele trazer o processo e eu peguei o processo, olhei o processo assim, não, não mais que 3 minutos, não mais que três, menos que isso. Eu falei, doutor, o caso do senhor está prescrito. Aí ele falou, não, não tá. Eu falei, tá, doutor, tá prescrito. E ele ficou assim muito alterado, chorou e tal. E aí ele apresentou a petição lá no tribunal, no STJ. é, o STJ falou que não, apresentou no TRF, o TRF falou que não. E ele me ligou e falou, doutor, não tá prescrito mesmo não e tal. Eu falei, tá prescrito sim. Aí pedi pro Wesley, um companheiro nosso aqui de trabalho, Isso. que iniciou o NEP, né, um dos fundadores do NEP, que conosco. Pedi para ele fazer a petição, porque o juiz não pode fazer petição e tal. Não sei nem se eu podia estar falando isso, hein? É, confessando. Confesso que vivi, como diz Garcia Marques. E eu falei para ele atendê-lo, né, orientá-lo. E aí ele. E aí agora eu vou. Para que a gente saiba do poder do bem e do mal. Ele, no centro dele, a mãe dele se comunicou e tal. E ele falou: Mamãe, eu consegui, eu tô salvo disso, né, e tal. E aí ela falou assim para ele, falou, olha, o Dr. Everton, ele foi inspirado naquele dia por Eurípides Barçanufo para te trazer essa lição, pelo mérito que você, aí o meu amigo, né, tem. Agora eu vou te falar, se é ou se não é, eu não sei e também acho que não é o mais relevante. O mais relevante é que naquele dia eu fui instrumento de uma coisa do bem. Agora, quantas vezes fui instrumento de uma coisa do mal? Fui e sou. Pegar no pé, por causa de nada, sabe? Chatice, agora vai envelhecendo, acho que vai ficar pior. O povo que vive aqui em casa tá lascado. É, então, eu assim, eu acho, e assim, falar assim, não, nunca você. Eu acho que é uma conta corrente. Eu quero ser mais vezes do bem do que do mal. Mas eu acho que é assim, é inevitável. Vai acontecer, para um lado e para o outro. Bom, aqui, ó, ele diz assim, ó. Eu vou começar pelo 3, depois eu volto pro 2. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem cajado, nem alforge, nem pão, nem prata, nem tenham duas túnicas. Antes de eu explicar direitinho, vamos lá. Alguém sabe cajado vocês sabem, né? Alforge, sabe? Alguém sabe? É tipo uma A bolsa? bolsinha. Oi? Fala aí, Fabricinho. Não, o Forge é aquela. É tipo uma bolsa que você. O Forge que eu conheço é aquele que a gente usa em cavalo, né? Que você coloca dos dois lados, Isso assim. aí. É É isso isso. mesmo. É isso mesmo. Bolsa É esse lateral, aí. assim. Isso, de couro, né? É isso aí. Mas eu trouxe assim mais completinho para a gente aprender direitinho. Então diz assim, ó. Já vou diferenciar o bordão. Vocês já ouviram alguém, o pessoal mais velho que falava isso? Ah, fulano deu uma bordoada, né? Não é bordoada. Vem do bordão. Vem do bordão, ó. Então, as palavras têm um significado de próprio, né, e aquilo que é conotação, várias palavras hebraicas e gregas, em muitas passagens da Bíblia, referem-se ao cajado em sentido literal, né, que é usado pelos pastores, viajantes e tal. Mas na Bíblia, seu uso também tem figurado. Então, por exemplo, o cajado de Moisés, que é a presença de Deus e a sua preocupação com a aliança de Deus com o seu povo. A vara, o bordão de Arão,
que era o instrumento dos milagres de Deus. O bordão de Elias, que era o poder de curar. Então, o cajado do pastor, ele é um símbolo de segurança e proteção. E a partir disso, nós temos outras significações, né? Então, assim como o cajado serve de apoio a quem utiliza, a expressão figurada sustento de pão veio a significar o suprimento diário de alimentos de uma pessoa. Às vezes, o bordão e o cajado eram o emblema do poder de Deus para castigar. A Síria era o bordão da ira de Deus como uma vara para manifestar a sua indignação. Fala, Everton, mas aí tá misturado. Bordão e vara tá misturado. Isso que a imagem tá mostrando aqui, ó, ela tá mais para bordão. Que é a mesma coisa que cajado. Não, não é a mi. Não, o cajado tá mais para vara. Hum. Aqui, eu vou E mostrar o aqui. texto tá falando do cajado, É, mas tem traduções que fala do do bordão. bordão. Ó, bor- Cajado também, ele tem um ganchinho, assim, ele é é do pra lamé, pescar a ovelhinha. a ovelha. Uma bengala, né? É, ele pode ser usado assim, né? Mas o que a Claudinha está falando que é aquele, como se fosse um laço assim aberto, pelo qual o pastor puxava as ovelhas que caíam, ou mesmo que ele queria, né? Enfim. Então, ó, para a gente não esquecer mais, bordão, bastão grosso de apoio e defesa contra animais, porque hoje a gente não está vendo animais muito, mas naquele tempo tinha muitos animais, né? Então, simbolismo de proteção, autoridade e força. O cajado é um bastão com gancho, usado pelos pastores, que já tem um sentido mais de orientação, de cuidado e de direção. Alguém escreveu alguma coisa aí no chat? De qualquer coisa, alguém me ajuda e fala. Bom, então agora a gente não erra mais. O bordão e o cajado. O alforje é o que o Fabricinho já falou, ó. É uma bolsa, né? Usada para carregar pequenos pertences, uma capa, às vezes um instrumento musical com o qual o pastor passava o tempo. Em muitos casos, um ou mais cães acompanhavam o rebanho. A imagem não está muito boa, mas dá para ver aí que é uma bolsa. Como o pessoal antigo, Estilo. Uma capanga. o pessoal antigo vai falar que é uma bolsa tiracolo, né? Uma bolsa de usar lateral assim. Antigamente os homens usavam bolsa, agora que tá voltando? Pequenininha, né? Uhum. Muito bem, tô fora da moda. Pochete das antigas. Não. Eu falei pra você desmarcar lá, agora tem que marcar de novo o áudio. Uhum. É, sem ela. Tá, eu acho que eu vou deixar, vou pular ele e vou falar o que que ele fala. Ele tá dizendo aqui, é, o Marcos falando que a mãe, enviada da minha mãe, ela me envia. Ele é enviado, falei, ele é enviado da mãe É, daqui que ele falou. ela o envia a vários lugares. Tipo assim, ela manda eu fazer um tanto de coisa, eu acho. É, meu, mas tem um outro lá que fala assim: lembrai-vos de honrar, honrar pai e mãe, né? Então tem que obedecer, não tem jeito, não. A túnica, gente. Hoje é dia das mulheres, viu? Vocês ficam falando isso daí, depois quero ver. Ah, parar aqui. A túnica. Hoje a gente pensa assim. Nossa, né? Mas eu tenho, sei lá, quantas camisetas, né? 20 camisetas, 15 camisetas, né? Ah, tem gente que tem 30 pares de sapato, né, Lígia? Tem gente que tem. É, naquele tempo, para ter uma túnica, era difícil. Então, os pobres tinham uma túnica. Quando a pessoa tinha uma situação melhor, ela tinha duas. E se a pessoa quisesse esbanjar mesmo, ela tinha três.
Porque o dinheiro para comprar uma túnica era equivalente a 5, 6 meses de trabalho. Agora você imagina, você sai, manda o menino para a escola e ele volta sem túnica. Que desgosto que ia ser. Então, hoje a gente fala de furto de celular, furto de carro, né? Naquele tempo era furto de túnica, porque era muito restrito, né? O uso era muito amplo. A gente vê, né, na literatura espírita, porque que a gente mais acessa, né? Por exemplo, quando Paulo e Barnabé foram roubados, né, caminhando pelas estradas, eles levam tudo, inclusive o evangelho. Inclusive o evangelho. E Barnabé fala assim: Paulo, mas como é que nós vamos fazer se a gente tem os ensinamentos quase de cor? Quase de cor. É, vai nos faltar alguma coisa. E aí Paulo tira, diz irmão, de umas das dobras da sua túnica o evangelho que ele havia ganhado de Gamaliel, que tinha ganhado de Pedro. Que tinha ganhado de Pedro. Era um time fraco esse aí, né? Era um pessoal simples, né? Tô falando isso aqui, me lembrei de uma passagem de um apóstolo de Uberaba, é, quando ele estava em Pedro Leopoldo. Um marvado, uma pessoa, entrava lá e furtava o Chico. A família descobriu e falou assim: não, mas nós vamos pegar esse bandido. E fez, é, é tipo um embornal, né, mãe? Quando coloca Uma trouxa de roupa. uma trouxa de roupas. E deixou no pessoal antigo, a Lília lembra disso aí, chamar alpendre. Colocou no alpendre e pôs o Chico vigiar. Falou: "Ó, você fica aí vigiando. Na hora que ele passar, você grita que a gente passa e pega ele de pau aqui. Aí quero ver." E o Chico ficou. Colocou lá a trouxa de roupa. O rapaz veio, passou, pegou a trouxa, levou embora e o Chico acordado quietinho, não falou nada. Quando a família acordou no outro dia cedinho, falou: Chico, cadê as roupas? Falou: ah, meus irmãos, eu dormi e não vi o ladrão passar. E aí a família dele, que é muito parecida com a gente, falou: pois então, isso é para você aprender. Agora você vai ficar sem roupa. Você vai ficar só o que você tem. Quando já se viu, a gente te dá uma tarefa e você dorme. E passou. 10 anos se passaram. Um dia o Chico está passando por uma estrada, passa um carroceiro. Passa um carroceiro e cruza com ele. Ele para, ele para a carroça, desce, vai até o Chico, abraça o Chico e fala: Chico, Chico, eu queria te agradecer. E o Chico, imagina o Chico, né? Como é que era? Toda hora alguém queria agradecer alguma coisa. E ele fala: por que, meu filho? O que que eu fiz? Ele falou: há 10 anos eu passei na sua casa e furtei uma trouxa de roupas. E acreditei que fazia um ótimo negócio. Mas quando eu cheguei em casa e abri aquela trouxa de roupas e vi o seu bilhetinho, meu filho, vá com Deus. A minha cara queimou de vergonha. E eu quero te dizer que desde aquele dia eu nunca mais peguei nada de ninguém. Pensa, que é, né? Então é como assim, é o amor que ensina. É o amor que ensina, né? Eu tenho a minha assistente lá que faz as audiências comigo. Ela é uma senhora, uma moça assim, maravilhosa, polida, né? Ela é tudo, mas ela é muito firme assim. Ela fica doida para os réus se lascarem, né? E, a, e aí eu procuro tratar os réus muito bem. E de vez em quando termina a audiência, assim. Agora ela me acostumou, mas no começo ela falava: doutor, mas o senhor foi muito educado com esse réu.
Tipo assim, né? Ele não merecia isso, né? E eu falo pra ela, Valéria, Valéria, a linguagem da violência, do bordão, a bordoada, esse espírito aí tá acostumado a vida inteira. O que ele não conhece é a linguagem do amor, do respeito, de ser ouvido. E isso pra ele é diferente. Agora, a linguagem da agressão é mais um, é mais um. Bom, vou voltar aqui. Aí, eu quis deixar o apóstolo assim, ó. Apóstolo, termo grego apóstolos, vem de apostolém, enviar, remeter. O substantivo e o verbo, tal, são usados no hebraico. Essas palavras gregas e hebraicas são ocasionalmente usadas para mensageiros, com ênfase naquele que envia, não no que é enviado. De forma que o agente se torna uma extensão da personalidade e da influência do seu mestre. No Novo Testamento, a palavra apóstolo é usada tanto em sentido amplo quanto em estrito. Todo apostolado é centrado em Jesus, que é o apóstolo. Aí peguei lá em Paulo, na carta aos Hebreus. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. É, Qual caso somos nós? é, somos nós. Ele está falando da casa divina, né? Que o Cristo é o apóstolo, e assim, e aqui também ele diferencia, colocando que a missão de Jesus estava acima de Moisés. Se Moisés foi fiel, Jesus está acima, porque Jesus é o apóstolo do próprio Deus. E lá em Atos, e Deus, agora eu vou falar daqueles que são apóstolos mesmo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Vibração. É impressionante, né? É impressionante. De quando em quando, né, a gente recebe missionários dedicados assim à cura, né? Acho que o último grande, grande nome que nós tivemos aqui com o espírito do Dr. Fritz, né? É, e que era assim, uma mediunidade assim, assombrosa, né? Assombrosa. É, então, quer dizer assim, é uma ocorrência eminentemente do bem. É, a gente fala sempre de Pedro, né, que até a sombra de Pedro curava, mas hoje eu queria falar de Paulo. Bom, Everton, você está falando de apóstolos de cura, né? Eu tô lembrando aqui de Lucas mesmo, né? Quem leu a história dele, sabe? Tanto que ele realizou curas, né? Também maravilhosas, né? Aquele livro lá, Lucas, Médico de Homens e de Almas, vale a pena ler, né? Que é mostra, grande, hein? mas é maravilhoso, gente. Eu levei, É, sério, levei mais de um ano para ler, mas eu fui lendo e olha, valeu muito a pena mesmo, vale muito a pena ler. É é. maravilhoso É esse livro. mesmo. Dá vontade de ler de novo, né, cara?
Dá. Eu e a Euripa, esse dia a gente estava conversando sobre ele, lembrando, né, Euripa? Eu estava dando carona e a gente vai lembrando das passagens do livro, que é muito lindo a história dele. Para quem gosta de ler, né? A T, como é que ela chama, gente? Eu vou lembrar o nome dela já da escritora. Ela leu mais de 1000 livros sobre Lucas antes de escrever essa obra. Taylor Swift. Então eu tava pensando nisso, não, mas é que a Taylor Swift é uma cantora agora, né? Mas Tem o antes É mesmo bem nome? parecido. Depois eu coloco lá. é parecido, não é igualzinho, mas é bem parecido. Ela e o marido leram mais de 1000 livros, visitaram os lugares que Lucas passou, né? E depois, eu não lembro onde eu vi que ela havia sido mãe de Lucas numa das existências, não sei qual. Bom, Perdão, Herbert, é Taylor Caldwell. Caldwell. é, eu não queria Caldwell. falar Taylor Swift porque eu tava. Taylor Swift é a cantora, É a cara. cantora. Você falou, mas é Taylor, que Taylor é, mas Taylor Caldwell. Bom, os apóstolos sucedem ao Cristo. E quem que sucede os apóstolos? Quem, gente? Ele disse, nós, Chico Xavier. Os missionários. Hum. Ué, gente, tem que ser a gente, né? Cada qual com a sua capacidade. Cada qual com a sua capacidade. Ali, ó. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, isso aqui foi logo depois, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E aqui eles vão escolher Matias para ficar no lugar de Judas. Então, são os apóstolos dizendo que é necessário que houvesse mais pessoas. E o termo usado, né, por Lucas aí no Atos é um termo interessante, né? Até tem uma religião nossa que aí presente no nosso tempo que chama Testemunhas de Jeová, né? Como sendo testemunhas divinas, né? Mas eles falam testemunha da ressurreição. E Paulo vai dizer assim um dia: e se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, como o maior acontecimento da história. Bom, tem que ser nós. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, meus amigos, há muito dentre vós tem ouvido dizer: como hei de fazer a caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Ele diz assim: eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas aceitei o Espiritismo e vede agora, sou feliz. Aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Dizei: Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. Às crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram,
e que vão pelo mundo prestes a sucumbir às más tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis, e em vez de vagabundos, farei deles homens. Também isso é caridade. Ontem o Antônio falou dessa página na hora do Evangelho da Tarde. No final ele até se emocionou. É, então, eu acho que a forma mais, é, mais efetiva da gente ser emissário de Deus, ser apóstolo do Cristo, ainda que a gente não mereça esse nome propriamente, é pela caridade, é fazendo bem. Porque senão, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma da gente com outras pessoas que não sabem nem 5% que a gente sabe. Se a gente não ajudar as pessoas querendo, antes da reunião começar, um amigo assim, não muito próximo, uma pessoa um pouco distante, mas conhecido de muitos anos, ele me mandou mensagem e falou: Everton, precisava muito falar com você, eu posso falar com você? Falei, claro. Tal hora eu tô em casa e pode me ligar. Ele me ligou. Ele ficou 50 minutos no telefone. 50 minutos. Aí chora, fala, confessa e tal. Gente, se nós não podemos fazer isso por um irmão que está em sofrimento, quem que vai fazer? Quem que vai fazer? E acho tão bonito o Evangelho nos explicar. É assim, é como dizer assim, meu filho, não tem escapatória. Você não faz se você não quiser. Porque ele fala assim, eu não tenho condições de fazer a caridade, como fosse dinheiro, né? Nossa, gente, a gente que, por, por exemplo, né? O jantar que a gente faz, tem gente que dá lá 10 mil, né? Já teve uma pessoa que uma vez deu 30 mil, e eu tenho certeza que aos olhos de Deus, aquela senhorinha, não é a senhora não, viu, mãe? É outra senhorinha, que vai lá, ajuda. é, a preparar os alimentos, que é, doa de si mesmo, né? Os seus fluidos, é, contamina, né? Contagia melhor aquele alimento, aquele ambiente para as pessoas que vão ali. Aquela pessoa está doando muito mais. Está doando muito mais. Não aos olhos de quem ainda não tem os olhos de ver. Não aos olhos de quem vê a pompa, né? A esses olhos eu acho que não. Mas aos olhos da divindade, eu não tenho dúvida nenhuma, que essa pessoa doou muito mais do que aquele que doou 30, 15, 10 mil. Porque se fosse diferente, né? Então a gente valeria pelo que a gente tem. E a gente vale pelo que a gente tem neste mundo aqui. No plano ideal, não. É doar seu tempo, né? O Você, Fabrício, você, tempo, eu acho que tempo e assim, vibração, sabe? Sim, a gente pode, se a gente for para o campo técnico do espiritismo, né? Nós vamos falar de fluidos, né? Porque o nosso pensamento, a nossa aura, ela modifica o nosso ambiente, ela modifica aquilo que a gente está manuseando. Então a espiritualidade Uhum. nos explica assim, ó, quando a gente fazia o macarrão lá, né? Ela dizia assim, ó, quando vocês forem servir, no momento que vocês vão servir, nós vamos nos utilizar de vocês para fluidificar aquele prato de comida. De modo que a pessoa que receba aquele prato de comida,
ela receba não só o alimento físico, mas o alimento espiritual. Agora, se a espiritualidade não tiver ferramenta, não tiver instrumento para fazer isso, ela não consegue fazer. E agora, se não formos nós quem vai fazer, quem é que fará? Quem é que fará? Vendo o Ô horário aqui. Everton, Oi, posso falar um pouquinho? Rapidinho? deve, Caio. Tá. Eu lembro, essa história do Chico me lembrou uma história que aconteceu comigo, e aí agora aprofundando um pouco sobre a questão da caridade, eu lembrei, deu vontade de falar, que aconteceu comigo, eu tinha 16, 18 anos, entre 16 e 18 anos. E aí, às vezes, a caridade, ela bate na nossa porta, a espiritualidade bate na nossa porta várias vezes para a gente fazer essa caridade. Às vezes a gente não está num dia bom e a gente precisa daquela lição, a gente precisa de fazer aquela caridade para determinada pessoa, comunidade. Aí a espiritualidade nos dá recurso, nos dá o tempo, nos dá o momento para a gente refletir, mas a gente deixa escapar, deixa sair. Aí bate de novo a mesma história, a gente não está num bom momento, a gente dá tchau para essa situação e não absorve. E aí o que que acontece? Eu tinha 16, 17 anos, eu saí ali da minha avó, que é ali do lado da Sebastiana Barbosa, onde que eu fiz evangelização, e descia para o Jardim Francano e passava pelo Amazonas, ali na esquina do Amazonas, na Pascoal Policano, onde que minha mãe, a gente comprou um apartamento e foi morar lá. Então todo dia eu saía a pé, eu ficava na minha avó, estudava no SED ali, na escola pública e depois ficava lá na casa da minha avó e ia de noite para casa. Toda vez que eu passava ali no Amazonas, tinha um travesti ali, ficava ali na esquina. E toda vez que eu passava, ele falava para mim: Ô, gostosão, vem aqui, não sei o quê. E aí a gente é adolescente, fica um pouco com raiva, né? Fica se pensando mil coisas. Aí eu passava. Aí o outro dia passava de novo. Aí o outro dia eu passava. Falei: que esse moço tá encantado comigo? Aí teve um dia que eu falei, fui conversar com ele. Aí passei outro dia, conversei mais um pouquinho. Cada dia que eu conversava com ele, 1 hora 5 minutos, 1 hora 2, 1 hora 10, ele ia melhorando os discursos dele e eu ia conseguir aprofundar a conversa com ele. Falei assim, ó, você pode pegar uma doença nesse tipo de vida que você vai levando. Eu não tinha muito diálogo, né? Eu não sabia falar bem, mas tentava falar da minha forma. Fui criando empatia por ele, ele por mim. As pessoas passavam na rua, olhavam eu conversando com ele, já começou a me zoar, meu tio, meus amigos, e eu não estava preocupado com isso. Eu sei que um dia eu senti a falta dele, ele chamava Fernando, e ele sumiu. E aí eu entrei na faculdade, fiz faculdade em Franca mesmo, né? Aí passou uns 4 anos, eu já estava no último ano de faculdade. Apertou a campainha lá da minha casa, porque eles sabiam onde que eu morava, que eu falava que eu morava num apartamento com a minha mãe. Aí minha mãe atendeu e falou: Nossa, tem um moço estranho lá na. Minha mãe, às vezes com preconceito, né? E eu nunca muito namorei muito, a minha mãe já achou que eu teria um caso com o moço. Aí ele começou a elogiar para minha mãe, enfim. Aí eu fui lá, ele estava com 2 caixas de sapato, falou, eu queria falar muito com o Caio, a senhora pode chamar ele? Aí ele se apresentou, ele tinha mudado para São Paulo, foi me levar 2 sapatos, 2 pares de sapatos, falou que mudou de vida, entrou numa fábrica em São Paulo, casou com um rapaz e adotou uma criança. Aí eu falei assim, não é possível. E aí eu fui só sentir o efeito dessa prosa que não teve essa intenção. Eu era um adolescente. É Eu não enviado. tinha, eu não tinha essa noção, sabe? Eu só fui criando ali. E aí esse moço vai, no fim da conversa ele até chora um pouquinho, mas eu não tinha essa intenção, né, para fazer esse movimento. E aí, depois desse dia, eu comecei a observar mais. A gente precisa se dedicar mais, né, com as pessoas. E eu fiquei assim, estarrecido, estarrecido. Na época,
eu fiquei chateado porque ele falava uns palavrão, né? A gente vai aprendendo, mas assim, aí eu passava todo. Por que que insistir na caridade, né? Eu passei umas 7 vezes ali, para na oitava eu falei assim, não, deixa eu falar com esse moço, senão eu vou bater nele. Então aí criou-se a oportunidade da gente aprofundar. Desculpa falar esse assunto, mas eu achei tão oportuno falar. As oportunidades batem a nossa porta das maneiras mais diferentes, né? A gente tem que ter olhos de ver, né? Porque na verdade é a oportunidade mesmo, né? Para você, né? Talvez mais que para ele, né? Eu também acho. Eu estava numa fase de transição, né? Então, estava frequentando o Veneranda já era mocidade. E a gente aprendia algumas coisas, mas não põe em prática, né? Mas enfim, Pois eu sim, lembrei ué. dessa Esse, história. esse aí já é. Você imagina assim, né? Esse moço acostumado assim, a ser tratado com o pior dos respeito nenhum, né? E tal. Não, E é você, totalmente. e você um jovem, né? De adolescente para jovem, se dispor a parar, falar com ele, respeitá-lo, né? Vê-lo como filho de Deus, né? Filho de Preocupar com a Deus. saúde dele, né? Você se preocupou com a É, saúde com dele. tudo, né? Com tudo, porque eu fiz um estudo semana passada e a Eleonora lá do C, ela falou assim, a gente tem procurado muito aqui no Ser enxergar as pessoas como os cristos que elas serão um dia, Uhum. entende? Então, aquele que é mais renitente, assim, um dia ele será um Cristo. Aí lembrei de um versinho de André Luiz, que o São Antônio sempre fala lá na casinha, na fonte eterna do amor, a força em que Deus nos cria. Todos os germes do charco hão de ser anjos um dia. Então, assim, o que a gente puder fazer de forma simples ou rebuscada, do jeito perfeito ou imperfeito, né? Você está falando aí de uma questão de doença, de DST que você não tinha noção, né? Então, quer dizer, possivelmente tinha pessoas muito mais capacitadas que você para falar disso para esse rapaz, mas elas não estavam dispostas. Elas não estavam dispostas. E aí, vou encerrar com isso, depois a gente continua semana que vem. Me lembrei de uma vez que lá em Uberaba, um, um bêbado guiando um cego, caíram os dois no viaduto. E o cego ficou tudo machucado. E aí eles pediam na rádio algum auxílio. E o Chico ficou penalizado e se dispôs a ajudar. Mas como ele tinha que trabalhar, ele colocou no jornal que ele precisava de alguém para ficar com ele durante o dia, porque à noite ele próprio cuidava. Depois de uma semana, apareceram duas mulheres e falaram assim: nós servimos porque elas eram prostitutas. E o Chico, que é um apóstolo, fala: claro, minhas irmãs. E elas ficam um mês, convivendo com o cego e com o Chico. E ao fim daquele período, o homem está refeito, né? O Chico agradece muito a elas e elas mudam de vida. Uma vira professora e a outra enfermeira. Só de, né? Vamos dosar isso aí, né? Um mês com Chico Xavier, um mês com o bem, né? Com o respeito, né? Então, o que ensina mais que isso, né? O que ensina mais? Então, quando a gente conseguir emanar mais, a gente vai ajudar mais. Mas enquanto eu não consigo emanar tão mais, o pouco que eu conseguir, eu vou emanar para o bem, para que meu filho entenda, fale, nossa, eu acho que é legal ajudar as pessoas, né? Nossa, olha, é, fulano
faz assim, nossa, eu vou ajudá-lo, né? Eu quero fazer com ele. Eu quero estar do lado dessa pessoa, né? É isso. Bom, não cheguei nem na metade no meu estudo. Vou ter que. E haverá muitos momentos também, Everton, que a gente vai ajudar, né? Ou achar que a gente está ajudando, né? E nem sempre a gente vai ter esse reconhecimento, né? Ou um pedido de obrigado, ou alguma coisa do tipo. A gente também não pode se azedar com isso, né? A gente tem que continuar, porque cada um está no seu tempo, né? E existe muito isso. Às vezes a gente, de alguma forma, a gente se dispõe a dedicar algum tempo da nossa vida por um irmão, e nem sempre ele está disposto a mudar, ou agradecer, ou fazer efeito na vida de um outro, enfim, pegar essa corrente do bem. E a gente também não pode olhar para isso e falar, não, eu também não vou ajudar daqui mais para frente, né? Se azedar com isso, né? É uma situação, a gente tem que estar sempre Aliás, alerta. Caio, isso é muito comum a gente auxiliar pessoas muito simples e tal. Vou falar de um jeito assim, bem popular, mas a ingratidão é a regra. Isso. A ingratidão é a Por isso regra. que é importante a gente falar sobre ela. É, e assim, mas não estão fazendo por isso, né? Não estão fazendo Exato. pela gratidão. A gente tá fazendo para ajudar, né? E por Tá nós fazendo. também, né? Bem citado pela É. Lídia. No final acaba sendo, né? É isso. A semente do bem nunca é perdida. Ela Isso. nunca, sempre que você planta, independente se você vai ouvir um obrigado, né? Aquela plantinha, aquela sementinha, um dia ela vai desabrochar. Não importa que seja numa outra encarnação, né? Aquela plantinha vai desabrochar um dia, né? Os efeitos Cara, são espirituais, né? A gente Sim. sempre esquece disso. O Everton, oi. um amigo nosso que a gente trabalhava com ele se encerrou de tanto. Bom, foi mais de 30 anos que a gente fazia fitoterapia. Ele falava que a gente doava, né, o que a gente tinha de melhor, e ele falava: não espere muito obrigado, porque quem está recebendo nem tem noção, às vezes, do que é um obrigado. Então, ele é um necessitado, e nós temos o dever de compreender isso. Ele não chegou o momento de agradecer. E nem nós de receber tanto agradecimento assim, né? Então, o que eu acho é que a gente não pode esperar. A gente não pode esperar. Tem que fazer. É difícil. Nossa, pô, tá tão difícil agora. Poxa, nossa, o meu salário aconteceu isso, não sei o quê. Não espera. Não espere, porque um dia não dá tempo. A Alta de Souza fala assim, ó. Agora, enquanto é hoje, eis que fulguras o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar. Estende as tuas mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui e ali a desventura, caminha ao léu sem pão, sem luz, sem lar. Acende o teu amor, faze brilhar a tua fé sincera, doce e pura. Agora, eis o momento decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo, não permitas que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, encontrarás subindo passo a passo a glória eterna da ressurreição. Se a alta nos fala, né? É porque é. O Caio, faz a prece pra gente terminar. Faço sim. Obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, esse momento agora, esse finalzinho de estudo, a gente possa novamente levar o pensamento a Deus e a Jesus, com as lições ainda no coração e no pensamento, a gente possa agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos juntos sempre aos domingos, para renovar o pensamento, para renovar o sentimento e a gente conseguir
sobressair das dificuldades e observar as oportunidades que a gente pode estar fazendo em prol do nosso irmão, da humanidade, através da caridade. Que Jesus nos abençoe sempre, nos inspire, seja o nosso mestre, por mais que passamos por dias difíceis. Que assim seja. Gente, obrigado. Boa semana. Boa Até semana, domingo. gente. Obrigada a você.